Olá, amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade ao item ou à questão 13, atributos da divindade. Nós conversamos semana passada, estudamos um pouco, mas ainda tem muita coisa para se dizer, para trabalhar nos comentários de Kardec acerca desse item 13. Nós pedimos a você aí a sua colaboração, caso não tenha se inscrito em nosso canal, no canal Kardec Tube e também no canal Espiritismo em Kardec. Pedimos a colaboração e curta, comente e compartilhe esse estudo e também todos os conteúdos que estão em nossos canais, nesses canais dos quais nós fizemos referência aqui, tá bom, pessoal? Michel Macedo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui para o nosso estudo. Meu irmão, passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. O Eric provavelmente vai chegar um pouquinho atrasado. Daqui a pouco ele está com a gente aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso 10º estudo. Estamos estudando Deus no iniciozinho do Livro dos Espíritos. Então, não deixem de curtir, compartilhar e de participar também. Mandem questões. Claro que, primeiramente, tentem mandar questões sobre o que a gente está tratando e depois a gente sempre procura abrir uns minutinhos para algumas questões que a gente julga importante também tratar. Como aqueles que estão nos acompanhando viram, a gente está no item 13 do Livro dos Espíritos, onde Kardec e os Espíritos vão tratar dos atributos de Deus. A gente viu semana passada a resposta dos Espíritos, e agora a gente vai entrar direto no comentário de Kardec, onde ele vai apresentar esses atributos, né? São características que Deus necessariamente tem que ter para ser Deus. A gente vai ver que são características lógicas, possíveis. É como se a gente fizesse o seguinte exercício. Se a gente fosse imaginar Deus como ele seria, dentro das nossas limitações, eu tenho que imaginar ideias e atributos que Deus teria que ter, sem isso ele não seria Deus. Então essa vai ser o segredo dos atributos, né? É a ideia máxima que eu posso fazer de um ser perfeito, de uma inteligência suprema, de uma causa primeira, de todas as coisas. Então vai ser sempre pautado na conclusão lógica que esteja coerente com essa ideia. Se a gente vai imaginar um ser que seja uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, quais são as ideias que eu consigo, mesmo na nossa limitação humana, imaginar de como seria esse Deus. Então eu vou usar o que eu tenho de melhor da imaginação para concluir como é que Deus deve ser. Então ele começa dizendo, eu vou pegar ali já o iniciozinho do texto, onde ele começa com o primeiro atributo que ele apresenta, dizendo que Deus é eterno. É um pouquinho para baixo da resposta dos Espíritos, a gente vai ver agora Kardec. Pode descer. Ó. Aí, ó, Deus, o primeiro atributo, então. Deus é eterno. E aí Kardec justifica, dizendo, se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, a primeira dedução lógica é a gente dizer Deus é eterno, só pode ser eterno. Porque se eu imaginasse Deus em determinado momento nascendo, eu poderia perguntar, bom, mas o que existia antes, então? Então, existia um antes sem Deus. Bom, então ele não seria causa primeira de todas as coisas. Então, nota que é uma consequência lógica que Deus não pode ter sido criado. Ele é eterno. Porque senão teria alguma coisa anterior a ele. E essa coisa anterior é que seria Deus. Por isso que ele diz, né? É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito. Porque eu tenho que pensar sempre numa causa primária que não foi criada. Porque se tivesse sido criada,
existiria algo antes dela ser criada. Então eu teria um universo que por um tempo não teve Deus, depois surgiu Deus? Não. Então Deus tem que ser eterno para ser causa primária. Claro que a nossa razão, a razão humana, a gente tem dificuldade para entender o que é um ser que não é criado nunca, que sempre existiu. Porque a nossa noção de raciocínio, ela raciocina sempre com algo nascendo, algo tendo um início. A gente mesmo no corpo, o nosso corpo tem um momento que ele passa a ser concebido. A gente tem na vida material início. O próprio espírito que nós somos teve um início. O espírito não tem fim, uma vez criado, mas ele teve um início. Agora, Deus não. Deus ele não pode ter tido um início, porque ele é causa primeira de todas as coisas. Então, claro que a gente tem dificuldade de entender como que é isso. Porque lembra que a gente viu no estudo passado que a gente está vendo as noções máximas que a nossa razão pode ter sobre Deus. Então, a nossa razão nos diz, Deus só pode ser eterno. Agora, como é que é isso? Como é que é um ser que nunca foi criado? Isso a gente não consegue explicar. Por quê? Porque a nossa razão é de espírito encarnado e inferior. A gente não consegue explicar isso. Lembra que falta um sentido? Mas então a gente pega a ideia limite. A gente leva a razão ao limite. Ele só pode ser eterno, porque não pode ter algo antes dele. Tá? Então essa é a primeira noção sobre Deus. Então Deus não tem um início. Ele sempre existiu. Embora isso para nós seja estranho de pensar algo que sempre existiu, mas a gente toma como um raciocínio lógico que não pode ser diferente disso, né? Deixa eu aproveitar aqui para dar as boas-vindas para o Eric. A gente falou que ele tinha um compromisso, ia chegar uns minutinhos depois, ele está aí. Então dá uma boa noite para o Eric, seja bem-vindo. A gente recém viu o primeiro atributo de Deus, que é a eternidade. Eu vou passar para ti dar boa noite. Se tu já quiser comentar sobre essa eternidade, também fica à vontade. Depois o Lauro. Excelente, muito obrigado, Lauro, Michel. Essa questão dos atributos de Deus é bastante interessante, né? Então a gente já tinha visto que os atributos são infinitos, né? E Deus, ele sendo eterno, né? E sendo a causa primeira, ele não poderia ter um início, né? Porque senão ele teria saído do nada, né? O que seria absurdo, né? O nada criar alguma coisa, ou teria sido criado por um ser anterior, e esse ser seria Deus, né? Então, isso com qualquer outro atributo, né? Deus é infinitamente bom, né? Se houvesse se faltasse a Deus algum nível de bondade, haveria algum ser mais bom do que ele, se esse ser seria Deus, né? Então, o próprio conceito de Deus já engloba que os atributos são infinitos, né? É o ser supremo, a inteligência suprema, né? Então, não pode faltar nada a Deus. Então, mas essa questão da eternidade é bem lógica, né? Se Deus tivesse surgido, ele teria sido criado pelo nada, né? Ou por um ser anterior. Né? E o nada cria, né? A mesma coisa que dizer que o universo se autocriou, né? Que surgiu do nada. Né? O nada não pode criar alguma coisa. Né? O caos não pode criar alguma coisa. Então, a gente já vê como Kardec ele vai deduzindo os atributos de Deus logicamente, né? Pela observação. Né? Não simplesmente de maneira dogmática, mas deduzindo por esses argumentos filosóficos, né? Os atributos de Deus, enfim. Muito bom. Como o Michel comentou agora há pouco, né? Então, Kardec traz logo de cara, né? Deus é eterno. Porque esse, para mim, é o ponto capital da questão. Porque quem é um outro ser que seja eterno? Não há. Deus é único, né? Então, esse já é um ponto de partida para tudo. Agora, eu vou levantar uma pergunta para vocês aqui. É muito comum ouvir dizer assim, o Espírito, ele é eterno.
a gente tem que se entender quantas palavras, mas talvez dizer, uma vez que Deus cria o Espírito, ele é imortal, né? Então, ou seja, ele viverá para sempre, seria mais acertado, ou dizer que, que os Espíritos são eternos, porque isso pode gerar uma confusão. Não sei se vocês entenderam, e já ouvi até muitos debates acerca disso, talvez pela questão de se entender quantas palavras. Érica, eu passo para você de novo, e depois eu gostaria, aproveitando aqui no início e depois no final, façam aí uma divulgação da live de quarta-feira, como evocar os espíritos, tá? É importante as pessoas saberem desse estudo que vai acontecer na quarta-feira às 20h30, Eric. Não, exatamente, é o que você falou, né? Deus é eterno no sentido que ele não tem começo nem fim, né? Nós somos imortais, nós tivemos um começo, mas não teremos um fim, né? Somos imortais. Deus não tem começo e nem fim, né? Então, é diferente, né? E essa live que a gente vai fazer, a gente vai falar da mediunidade, né? E vai falar da evocação, que é um tema que foi proibido no movimento espírita, né? Quarta, no canal Espiritismo em Kardec, quarta, 8h30. Né? Eu estou procurando aqui a questão, tem uma questão que eu acho que é a questão 80 do Livro dos Espíritos, que trata dessa questão da palavra eternidade. Deixa eu abrir aqui. Não é 80. Mas, como tu colocou, Lauro, a gente tem que entender o significado do que as palavras querem dizer, né? Então, por exemplo, para Deus, a ideia de eterno, só ele tem esse atributo. Quando eu entendo eterno como não tem começo e não terá fim. Então, quando eu atribuo o significado de eterno para algo que não teve começo e não terá fim, esse entendimento é exclusivamente para Deus. Quando eu atribuo o significado da palavra eterno para algo que nunca terá fim, que não terá fim, mas ele pode ter tido um começo. Uma vez tendo tido um começo, ele nunca terá fim. Muitas vezes pode-se usar esse significado de eterno nesse sentido, aí serve para o espírito. Mas o espírito teve um começo, ele não é como Deus que não teve um começo. Então, o mais importante do que a palavra eterno é entender o contexto em que ela vai ser usada. Por exemplo, tem outros momentos que os espíritos vão discutir a questão da eternidade das penas, né? O sofrimento eterno, como se pensava antigamente nas religiões tradicionais, né? Se pensava que uma vez indo para o inferno, ficaria eternamente no inferno, né? Aí os espíritos vão mostrar que muitos espíritos se comunicam e dizem que estão sofrendo eternamente. Aí os espíritos vão explicar que esses espíritos dizem isso porque eles pensam que vão sofrer para sempre. Eles não sabem que em algum momento eles vão parar de sofrer. Então, como eles estão há muito tempo sofrendo e eles não enxergam o fim daquele sofrimento, muitos espíritos acham que vão sofrer para sempre. Então, eles falam que estão sofrendo eternamente, mas é o mesmo significado. Uma vez que teve um início o sofrimento deles, não terá fim, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. A ideia de eternidade para algo que não teve começo é só para Deus. Se eu for usar para o espírito, é no sentido que não tem fim, mas o espírito teve um começo, ele foi criado. Claro que, se alguém perguntar, bom, mas como o espírito foi criado? A gente vai estudar isso mais para frente e a gente vai ver que o espiritismo não responde essa questão. A gente só sabe que ele é criado, a gente vai ter essa informação, os espíritos vão dizer que nós fomos criados em algum momento. Não somos eternos no mesmo sentido que Deus, né? Então essa é importante as pessoas terem essa noção. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa ou a gente já lê
o próximo atributo. Só um ponto, né? Pode Sobre falar. essa questão. É claro que se você entender os espíritos no sentido coletivo, né? Você pode dizer que Deus, como não é ocioso, ele sempre criou, né, os espíritos, né? Mas individualmente nós fomos criados em algum momento, né? Então, só deixando essa questão. Isso também é falado no Livro dos Espíritos, enfim. Isso, a gente vai voltar a pegar, a tratar desse assunto eternidade, Lauro, e aí vai ficar bem claro quando a gente pegar. São questões que não estão muito longe, não. A gente vai ver melhor a questão da eternidade que eu vou usar para outras coisas que não seja para Deus. Mas é importante que as pessoas que estão nos ouvindo tenham claro isso. Para Deus é só aquilo que não teve começo e nunca terá fim. É o significado de atributo de Deus para eterno, né? Que vai ser diferente para outros contextos, a gente vai ver. Eu vou ler o próximo aqui, comento, e a gente segue. Eu vou ler 3 aqui, comento, e aí já passo para vocês também, porque um vai se conectando ao outro. Então, o segundo atributo, Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Tá? Então, o terceiro, Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E aí eu vou ler só mais esse, depois a gente vai comentando os 3. É único. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, notem que para a gente raciocinar os atributos de Deus, basta a gente pensar o contrário do atributo. A gente tem que tentar imaginar Deus com características contrárias ao atributo que Kardec está colocando. A gente vai ver que a razão, a dedução vai nos levar a ficar com esse atributo. Então, quando ele diz Deus é imutável, imagine se fosse o contrário. Vamos imaginar se a gente tentasse criar a ideia de um Deus mutável. Então, é um Deus que muda, que sofre mudanças. Primeiro que eu teria um problema, como que aquilo que é perfeito pode mudar? Aquilo que é perfeito, completo, poderia mudar. Nota que a gente só muda, nós somos mutáveis. A gente se modifica, a gente muda. Mas por que a gente muda? Porque a gente não é perfeito, como Deus é. Então, algo perfeito não. Como que algo perfeito poderia mudar? E como ele coloca aqui, se Deus mudasse, sofresse alterações, estivesse sujeito a mudanças, o universo não teria nenhum tipo de lei estável. Imagina, hoje a gente está vivendo num universo regulado por leis, que toda vez que Deus mudasse, o universo era destruído. O universo, eu não teria estabilidade nas leis. A gente não conseguiria. Para a gente ter uma noção do quanto isso um raciocínio muito bem feito por Kardec, se a gente não tivesse leis que regulassem o universo, a gente não conseguiria nem discutir logicamente. A própria lógica, o próprio raciocinar, só é possível porque eu estabeleço leis para elaborar pensamentos. A gente só consegue raciocinar, se comunicar, justamente porque há leis. O universo todo ele tem, só é possível existir do jeito que é porque há leis que estão estabelecidas e elas seguem o seu curso. Agora imagina se eu tivesse um Deus que não fosse imutável. A todo momento seria impossível qualquer tipo de realidade se a gente não tivesse leis que regulam o universo e, portanto, tivesse um criador, um causador dessas leis que mudasse. E também eu teria o problema que eu entraria em contradição. Como que o ser perfeito mudaria?
Porque ele mudaria se ele é perfeito. Então, a ideia também de que Deus, além de ser eterno, ele também tem que ser imutável. Porque se eu pensar o contrário, eu não consigo nem raciocinar. Porque o nosso raciocínio, o próprio raciocínio nosso, ele é baseado em leis. E o que é uma lei universal para a gente entender? São coisas que a gente está submetido, a gente não consegue não estar submetido a essas leis. Por isso que são leis, são coisas universais. Estou usando o exemplo mais. Alguns filósofos chegam a dizer que esse é a principal prova de sentido e realidade da existência, né? O próprio pensar. Eu não consigo escolher. Veja, é a coisa mais básica. Eu penso. Você pensa, e você pensa e sabe que pensa. Eu não consigo fugir disso. Eu não consigo fugir disso. Agora imagina se eu tivesse um Deus que mudasse, eu poderia amanhã deixar de existir. Então, só faz sentido, até para a gente fazer teoria e explicar alguma coisa, eu tenho que me basear em leis, em alguma coisa que eu tenho para poder fazer, até para fazer qualquer raciocínio. O que dirá das demais leis que regulam o universo, né? A gente sabe hoje, pelo que a ciência já tem, a própria ciência, as ciências que estudam, as próprias ciências que estudam a matéria sabem que o universo ele é regulado por leis e que se essas leis não tivessem uma estabilidade, não poderia nem se fazer ciência. Não poderia nem se fazer ciência. Tanto é que, quando eu elaboro uma teoria e surge algum outro evento que contraria essas leis conhecidas, eu tenho algum problema no estudo do fenômeno. Eu tenho que descobrir o que houve naquele fenômeno, o que surgiu de diferente que eu não percebi, ou pode ser algo novo, que fez com que o resultado fosse diferente dos outros resultados que eu tive. Então, para tudo eu dependo da estabilidade das leis, até para fazer ciência, para poder me comunicar, para poder raciocinar, para o universo poder existir. É essa noção que a gente tem de que há leis que regulam o universo que fazem a nossa vida ter algum tipo de sentido. Porque se não, imagina, a gente está aqui conversando agora, do nada Deus mudaria, pronto, no instalar de dedos, não teria mais nós, não teria mais esse universo, não, como seria? Por isso que não faz sentido eu pensar um Deus mutável. Ele tem que ser imutável. Nota como Kardec ele pegou os pontos muito essenciais, por isso que é a melhor ideia que a gente pode ter formado de um Deus, né? Imaterial é uma consequência disso. Nota que uma coisa tá presa na outra, porque a característica básica da matéria é justamente a mutabilidade. A matéria ela tem como característica básica justamente é uma palavra até que no nosso jargão popular ela quer dizer outra coisa, mas os cientistas falam que a matéria ela é corruptível. A matéria ela tem como característica justamente ela ser algo que está sujeito a transformações. Então, se Deus fosse material, ele seria também mutável. E se Deus fosse material, ele seria ao mesmo tempo causa e efeito. Nota que, por isso que todos os atributos que ele coloca, se eu tento imaginar um Deus contrário desses atributos, eu tenho caos, eu tenho algo irracional, eu tenho algo contraditório. Então ele diz, Deus é alguma coisa. Mas ele não pode ter nada do que a gente chama de matéria. A gente vai ver que essa definição ele também vai dar para o espírito. O espírito, ele é alguma coisa, ele existe. Agora, qual é a sua natureza? Como é que a gente pode definir a natureza do espírito? Eu não posso, em nenhum momento,
colocar nenhuma pitada de matéria para definir tanto Deus quanto o Espírito. Porque aí eu estaria mudando a natureza desses dois elementos. E eles não podem ser esses dois elementos. Agora a gente está tratando de Deus, depois a gente vai ver o problema disso no Espírito, mas já para a gente ter uma noção. Eu não posso colocar nada material na ideia de Deus, senão eu tenho contradições. Como as que eu coloquei aqui. Se eu colocar qualquer coisa de matéria em Deus, ele não seria imutável e ele seria, ao mesmo tempo, causa e efeito. Porque a matéria ela é um efeito. Então eu gero uma contradição. Aí quando eu aprendo, não, Deus é imaterial. Aliás, essa vai ser uma das razões por que a gente não vê Deus, né? Porque os nossos olhos são materiais. Então, como Deus é imaterial, a gente não vê. A gente vai ver eles tratando disso mais para frente. E por fim, daí eu comento mais esse atributo e passo para vocês. É único, porque ele coloca também, ele vai colocar a mesma ideia. Se eu tivesse vários deuses, vamos raciocinar. Imagina que eu não tivesse um só. Se eu tivesse vários, bom, a primeira pergunta que eu faria: qual deles é o mais perfeito, o mais poderoso? Porque esse seria Deus. Agora, se tivesse vários, mas todos eles fossem perfeitos, bom, então se todos são perfeitos, eu só tenho um, né? Porque eu não posso. Quando eu digo que eu tenho algo perfeito, significa que não pode faltar nada. Se não pode faltar nada, eu só pode ter um. Porque se eu tivesse dois perfeitos, como é que eu faria a diferenciação de um perfeito para outro? Como é que eu diferenciaria o perfeito A e o perfeito B? Se os dois são perfeitos, eles têm tudo. Se eles têm tudo, eles não podem ser diferentes. Então eu teria um Deus só. Então olha, porque uma questão lógica, a ideia de perfeição tem que ser única. E ele coloca aqui também, de novo, o problema da unidade de poder na ordenação do universo. A ideia da estabilidade, das leis do universo seria a mesma coisa. Se eu tivesse vários deuses, eu teria várias vontades comandando as leis do universo. Portanto, eu teria um caos. Eu não teria leis universais. E a gente sabe que há leis universais. O que fazia o ser humano antigamente pensar que haviam vários deuses? Como ele não compreendia as leis, ele enxergava diversos fenômenos da natureza, ele achava que cada fenômeno da natureza era um Deus que era responsável. Só que depois a ciência descobre que os fenômenos naturais eles são comandados pelas mesmas leis gerais. Há leis gerais que comandam diversos fenômenos. Então, a própria ciência vai descobrindo a estabilidade das leis universais, a generalidade das leis. Eles sabem que de poucas leis universais passam a existir vários fenômenos no universo. Então, as próprias ciências que estudam a matéria já têm essa noção e muitos estudiosos das ciências, eles sempre procuraram uma unidade nas leis, né? Eles buscam até hoje, a própria ideia de unidade de matéria se busca hoje na ciência. A ciência ela busca uma matéria de uma natureza única que tenha dado surgimento a todas as outras. Claro que eles ainda não conseguiram achar. Toda vez que muitos teóricos achavam que tinham chegado nessa matéria, eles descobriram que ela também não era uma matéria primitiva. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas demonstrando que há também essa ideia na própria essência material. Só que ela não chegou lá, né? Ela ainda não descobriu isso. Mas para a gente fazer um link para entender o raciocínio. Vou passar para vocês também falarem, e depois, se as pessoas tiverem dúvidas sobre o que a gente viu até aqui, o Lauro passa para nós e a gente comenta. Passo para o Eric.
Não, exatamente, né? Essa questão, você vê como que um atributo vai sendo deduzido do outro, né? Então, Deus ele é imutável e por ser imutável ele é imaterial, né? Porque a matéria é mutável. E por ser imutável, né? As leis de Deus, né? Se Deus fosse mutável, não haveria estabilidade nas leis de Deus, né? Então, eu poderia estar aqui e de repente a lei da gravidade mudasse, né? Eu sairia voando, sei lá. Imagina como seria se o universo não tivesse uma estabilidade. Por isso que não há no espiritismo aquela ideia do milagre, né? Que seria a derrogação das leis da natureza. E se Deus é perfeito, ele não precisaria derrogar as leis perfeitas que ele mesmo criou. E aí, né, se Deus é imutável, ele é imaterial, porque a matéria, como o Michel falou, que é corruptível, né? Ela muda. Né? E ele é único, porque se houvesse vários deuses, não haveria estabilidade, né? Imagina vários deuses disputando pelas leis do universo, né? Seria um caos, né? O politeísmo pensava assim porque ainda era uma coisa primitiva, depois foi progredindo, né? Para o monoteísmo, enfim. E aí Kardec vai deduzir ainda de novo, né? A gente vai ver, Deus ele é onipotente porque ele é único, né? Porque se só tem ele tem todo o poder, né? Engraçado que num dos livros do Cosme, recente, ele fala disso, né? Que daquela coisa da... Se Deus é onipotente, porque ele poderia criar uma pedra tão... ele poderia criar uma pedra que ele mesmo não pudesse carregar, né? Aí diz, não, porque a onipotência de Deus não é nesse sentido de fazer coisas ilógicas, né? No sentido de ele sendo único, ele tem todo o poder, né? Ele não disputa o poder com ninguém. Então, você vê, é interessante perceber, né? Como um atributo vai sendo deduzido do outro, né? Kardec é sempre lógico e pedagógico, assim, na ordem que ele coloca, você vê. A própria ordem dos atributos não é acidental. Um atributo é deduzido do outro, como um princípio do espiritismo vai se deduzindo. Então, a obra do Kardec é sempre assim, pedagógica, e as coisas vão se deduzindo e são sequenciais, né? É interessante como um Kardec é genial, a gente vê a genialidade de Kardec nisso. O que pega, talvez, né, com certeza, no movimento espírita, o simples fato de não entender, né, não estudar, aprofundar nessa questão dos atributos, quando atribui a Deus e ao Espírito, o Eric tocou nesse ponto, vão dizer assim, Deus é a energia do universo, o Espírito é energia. O simples fato de não estudar esses atributos com profundidade, isso que você falou aí, Eric, né, a forma pedagógica que o Kardec desenvolve, as pessoas usam conceitos da nossa ciência, da física, né, e não pensa nessas questões. Energia, então, ele poderia sofrer algum tipo de transformação, né? Ele já não seria mais imutável. Então, a energia, então, ele é uma espécie de matéria, que se é matéria, então ele não é imutável, porque ela pode sofrer mutações. E aí a questão, né, de Deus ser um único, obviamente que se a gente nos remete ao primeiro atributo, Deus sendo eterno, logo, né, se houvesse outro Deus, esse Deus também teria que ser eterno, como o próprio Deus. Então aí entra naquilo que o Eric falou, o Michel falou. Então, se nós temos dois deuses, por exemplo, que é eterno, que é perfeito, então, no final das contas, nós temos somente um Deus. Mas você queria falar aí? Não, exatamente, né? Se houvessem vários deuses que pensassem a mesma coisa, né? Se fossem iguais, na verdade seria um deus só, né? O Kardec vai falar isso na Gênesis. Mas essa questão que você falou é interessante, né? Que às vezes falam de Deus como energia, né? A energia é uma propriedade da matéria e Deus não é matéria, né? Então, Kardec na Gênesis vai usar a metáfora do fluido, né? Como eu já falei, mas ele fala, é uma analogia, né? Uma metáfora. E às vezes no movimento, né? Não se deixa claro isso, nem que se está fazendo uma analogia, uma metáfora, né? Usa-se ao pé da letra, termos da física, como se usar termos da física fosse parecer algo mais científico, né? Mas na verdade cai numa pseudociência.
Foi muito bom vocês lembrarem disso, dessa questão das nomenclaturas que o movimento espírita passou a usar, né? Isso é importante porque, como a gente está no início do Livro dos Espíritos, e as pessoas estão nos acompanhando aqui, já é importante a gente elucidar isso no início, para que não se crie esse mesmo erro daqui para frente. O que acontece? Isso é muito comum no movimento espírita. O movimento espírita lê Kardec, não presta atenção ou não entende. Quando lê, né? A maioria às vezes fala sem ler, mas lê, não, lê de uma maneira rápida, incompleta, errada, não entende. E aí quer complementar Kardec. A gente brinca, quer inventar moda, né? A pessoa quer daí explicar e ela, como ela não entendeu direito, ela acha que ela tem que acrescentar algo que Kardec teria esquecido. E aí, quando ela faz isso, geralmente ela estraga algo que não estava estragado. Como ela não tem a habilidade que Kardec tinha para fazer teoria, e ela se mete a querer fazer o que Kardec sabia fazer e ela não sabe, começam as contradições. Isso é a história do movimento espírita. O movimento espírita, a história dele é isso. Ele quer falar coisas que Kardec não disse, só que eles acabam essas coisas que Kardec não disse que as pessoas falam, estraga em vez de ajudar as pessoas a entender. Porque gera contradições que Kardec justamente não falou para não gerar contradições. Então a gente tem que prestar atenção, o Lauro lembrou bem. A partir do momento que os espíritos colocam que eu não tenho como saber a natureza íntima de Deus, a gente viu isso na questão 10, os espíritos já disseram, o espírito imperfeito não tem como saber a natureza íntima de Deus porque lhe falta um sentido. Ponto. Então, essa informação na teoria espírita está dada. O que isso quer dizer? Que toda vez que surgir alguém, seja espírito, seja palestrante, querendo dar definições da natureza íntima de Deus, ele está cometendo uma contradição com a teoria espírita. Por quê? Porque a teoria espírita disse que não há como saber a natureza íntima de Deus. Então é isso que a gente tem que cuidar. Essas contradições que o movimento espírita comete que Kardec não cometeu. Porque uma vez que eu tenho um princípio, eu não posso entrar em contradição. É o mesmo exemplo que a gente usa quando vai falar do perispírito. Kardec diz: o perispírito não tem órgãos. Qualquer teoria, qualquer comunicação que coloque órgãos ou algo que seja consequência de ter órgãos, não pode estar de acordo com a teoria, porque ele já disse, não há órgãos. Então, são consequências lógicas de um princípio dado, que se eu não entendi, eu entro em contradição. Então, basta que eu entenda o princípio basilar para não cair no erro das contradições complementares. Então, o espírito vem e diz assim, porque Deus é energia, ou palestrante. Mas peraí, como assim Deus é energia? Se lá dizia que Deus é imaterial e a energia é uma propriedade da matéria, não pode ser. Daí a pessoa diz assim, não, mas eu estou querendo dizer que Deus é energia num outro sentido. Bom, qual sentido? Se eu não disser qual sentido, eu estou usando uma palavra ruim, mal colocada. Daí a gente diz, aí a pessoa vai, é que nem fluido, né? Fluido é energia. Não, fluido a gente vai ver, não é energia. Então a gente tem que ter muito cuidado com os princípios estabelecidos e não entrar em contradição com eles no raciocínio que a gente vai fazer depois. Por isso que foi muito importante vocês lembrarem disso. Por isso que é uma contradição e o movimento espírita cai muito nisso. Se ele já disse que não há órgãos, aqui é o exemplo que a gente está dando. Se não há órgãos, está dado o princípio. E o princípio, quando eu coloco ele, eu não posso entrar em contradição. Eu não posso dizer que não há e depois dizer que há. Eu não posso, dentro de uma teoria, ter contradição. Por que eu não posso ter uma contradição dentro de uma teoria? Porque quando eu tenho uma contradição dentro da teoria, eu fico sem saber o que aquela teoria diz. É o exemplo. Eu digo assim, Michel é brasileiro. Michel não é brasileiro.
Se eu faço essas duas afirmações contraditórias, eu fico sem saber. O Michel é brasileiro ou o Michel não é brasileiro? Percebe? Esse é o problema da contradição. A contradição, ela faz eu não saber qual é a verdade daquela teoria. Por isso que eu não posso ter contradição numa teoria. E Kardec, como sabia disso, fez uma teoria muito boa. O movimento espírita, como não sabe, e inventa moda, entra num monte de contradição. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de Deus, mas faz esse gancho. Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver daqui a pouco. O perispírito não tem órgãos. Aí vem o Espírito e diz assim, capítulo 1 da obra Nosso Lar, do André Luiz. O André Luiz fala do pulmão, do coração, dos olhos. Opa! Mas eu já sei que não há órgãos no perispírito. Ah, mas o espírito precisa comer. Mas é uma consequência. Ah, porque o espírito estava com fome. Mas peraí, não há órgãos no perispírito. É assim que a gente raciocina a teoria. Se eu disse que não há órgãos, se não há órgãos, não há estômago. Se não há estômago, não há fome. Percebe? A gente tem que aprender a raciocinar com os textos dados pelos princípios dados pelo Espiritismo, por Kardec, para a gente não entrar em contradição. Então, foi muito bom vocês lembrarem disso, para as pessoas não se confundirem, né? O Eric já deu uma comentada, eu vou só ler, que ele comentou a questão da onipotência, né? Mas antes de você avançar, a Dulce pode fez falar. essa colocação aqui, que ela está muito dentro daquele comentário, né, de Deus ser imutável, ser imaterial e tal, mas eu acredito que aqui a gente precisa dar uma conversadinha com ela sobre algum ponto aqui, quer ver? Então, né, a Dulce diz assim, daí se pode deduzir a respeito do espírito e do perispírito, certo? Ela faz essa pergunta. Aí eu passo para você, Eric, depois devolvo aí para o Michel. Excelente. É a mesma coisa, né? A questão do espírito e do perispírito também, acho que ela está falando, porque a gente falou de energia, né? Muita gente diz que o perispírito é energia. Mesma coisa, né? Energia é uma propriedade da matéria, né? E o perispírito é um tipo de fluido que é diferente da propriedade, né? O fluido, na época de Kardec, era um tipo de matéria desconhecida, né? Então, como o perispírito é uma matéria mais sutil, então não é energia, né? E o espírito não pode ser energia, o espírito é diferente de tudo que a gente conhece por matéria, né? O espírito é alguma coisa, mas é algo diferente, né? Então, não poderia ser energia. Então, é o que o Michel falou. Na verdade, o perispírito ele não é um corpo, né? Quando a gente fala que o perispírito é um corpo, isso é mais uma analogia, né? Ele é um aglomerado de fluidos em torno do princípio inteligente. Então, ele não tem órgãos, não é o perispírito fora do os fluidos do perispírito fora do espírito não são mais o perispírito, né? Só é perispírito quando está em torno do espírito, né? O próprio nome diz peri, em torno do espírito. Então, o Márcio perguntou aí sobre o contexto, a gente está estudando o Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, né? Enfim. É isso aí. Eu vou, não, se tiver mais uma questão, vocês me passem, tá? Eu vou ler só mais essa da onipotência, daí a gente já... então, é onipotente, ele o é porque é único. Se não dispudesse de soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Caso que não houvesse feito, seriam obra de outro Deus. Então ele vai justamente tratar o atributo da onipotência como algo consequente de Deus ser único, que é do atributo anterior, como o Eric havia comentado. Claro que a gente vai em algum momento estudar isso, não sei se isso vai demorar ou não, mas para a gente entender, claro que por que muitas vezes se entendeu equivocadamente os atributos de Deus na história do pensamento? Porque determinados
fenômenos que a gente se deparava e não sabia explicar, fazia com que a gente tirasse consequências equivocadas. Então, por exemplo, por isso que Kardec depois mais para frente vai estudar isso, porque qual era a ideia por que muitas vezes se pensou em vários deuses, ou sobre uma disputa entre um deus bom e um deus mau, a ideia de um ser bom e um ser mau em eterna guerra, por isso que a gente tem a existência da dor, do sofrimento, do bem e do mal no universo, por isso que a gente tem essa própria luta interior, essa dicotomia, né, essa divisão, parece que há duas naturezas. A gente vai ver que o Espiritismo vai explicar isso de outra maneira, que eu não vou precisar entrar em contradição com esses atributos de Deus para explicar. Então ele vai explicar a origem do bem e do mal, ele vai explicar a origem da mitologia do anjo caído, que a gente vai ver que são, na verdade, espíritos que vão entrar no caminho do mal, que vão criar o desejo do mal, vão entrar na escala espírita ou nos espíritos imperfeitos. A gente vai estudar isso mais para frente. Então, como o espiritismo ele dá ele tem uma explicação para essas questões, ele pode tirar Deus dessa discussão. Ele vai botar Deus é único, Deus é onipotente. Não há vários deuses disputando o universo e a gente está no meio dessa guerra, e vez que outra a gente está de um lado, depois a gente está do outro, e a gente há um diabo, um demônio tentando nos puxar para o lado dele, e não há isso. O espiritismo não é maniqueísta. O que é a ideia de maniqueísmo? Não há nada no universo que tenha uma natureza má. A gente vai ver que o conceito de maldade que o espiritismo vai apresentar é uma noção de mal que é fruto do livre-arbítrio, em que o espírito pode não praticar as leis de Deus. A gente vai ver que isso é diferente de eu pensar que há um elemento mal no universo que me puxa para o lado dele, ou que eu me aproximo do lado dele, por isso eu cometo mal. É uma noção diferente. Então, a gente pode colocar esses atributos de Deus que ele colocou aqui e oferecer outras explicações para essas questões que a filosofia e a religião colocaram. A gente vai ver que, na verdade, as explicações mitológicas que vieram das religiões, faltava a elas o espiritismo, uma ciência do espírito, para interpretar elas da maneira correta. Nós é que estávamos interpretando da maneira equivocada as mitologias bíblicas, que o espiritismo vai poder dar uma solução, sem entrar em contradição com os atributos de Deus. A gente vai ver isso no decorrer do estudo. Mas aí eu vou ler por último aqui, comento e passo para vocês. O último atributo que ele deixa, por gosto, a gente já tinha comentado isso nos estudos passados, ele deixa por último o atributo mais discutido na filosofia. Deus é soberanamente justo e bom. E ele diz: a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então aqui ele faz uma afirmação, ele coloca Deus como justo e bom. E claro que a gente comentou isso, né? A primeira coisa que chama atenção, ele faz uma divisão, ele apresenta um atributo com duas características. Notem que todos os outros eram um termo só, e aqui no último é justo e bom. E ele coloca nessa ordem, né? Ele é justo e bom. Primeiro justo e depois bom. E notem que para explicar, porque em todas ele dá o atributo e depois ele explica. Ele fundamenta. E notem que para ele explicar o justo e o bom, ele vai falar de sabedoria providencial das leis. Então, para a gente entender esse atributo justo e bom, eu tenho que entender algo muito importante na teoria espírita, que se chama providência.
providência divina é um princípio da teoria espírita, que vai fazer todo sentido para a teoria espírita, mas que muitas teorias sobre Deus não seguem esse caminho de um Deus providencial. Vou explicar, depois o Eric pode falar mais disso, o Lauro também, mas a ideia é a seguinte: há basicamente duas ideias de existência de Deus. Uma diz que Deus criou tudo e se retirou do universo, ele não atua no universo. E há uma teoria que diz que Deus existe e ele atua no universo. O Espiritismo vai adotar esse segundo caminho. O Espiritismo adota como princípio um Deus providencial. Ou seja, é um Deus que, além de existir, ele atua no universo. Então, isso é muito importante a gente ter como informação. Não se preocupem em ir entendendo, aprofundando. Primeiro, guardem as ideias. Então, para eu entender o que quer dizer um Deus justo e bom, eu tenho que entender que, antes disso, o Espiritismo segue a ideia de um Deus que atua no universo, que é quando eu falo em Deus providencial. E essa atuação de Deus no universo, portanto, isso inclui também as nossas vidas em particular, isso eu vou chamar de providencial, e essa providência é justa, soberanamente, essa palavra também é importante, soberanamente justa e boa. Significa que todas as ações de Deus no universo têm que ser absolutamente justas, serem absolutamente justas e boas. Toda vez que eu olhar alguma coisa no universo e achar que há uma injustiça ou uma maldade de Deus, o erro está no meu entendimento, não em Deus. Então, qualquer evento que eu veja no universo que eu não enxergue a soberana bondade, justiça e bondade, há um problema no meu entendimento. Falta elementos no meu entendimento, mas não é um problema em Deus. Porque Deus só pode ser soberanamente justo e bom. Então é um princípio que eu coloco, que o Espiritismo vai colocar. Isso é muito importante da gente entender a ideia de um Deus que atua e é soberanamente justo e bom. Eu vou deixar para depois, se sobrar um tempinho, para a gente entender melhor o que é essa justiça e o que é essa bondade, a diferença delas, né? Mas eu primeiro quis salientar esses pontos para depois a gente desenvolver. Talvez até no próximo estudo a gente parta de novo desse último atributo para desenvolver a ideia do que é justo e bom e mais do que é essa providência. Passo para o Eric e para o Lauro. Perfeito, né? Como o Michel falou, o espiritismo ele não parte daquela visão deísta de um Deus apático, né? Vamos dizer assim, um Deus que criou, mas não se preocupa mais, né? Deus interfere, mas não interfere diretamente através de milagres, vamos dizer assim. Ele interfere através das suas leis e dos espíritos, né? Que são seus agentes, né? Por isso que Kardec, em Obras Póstumas, né? Embora Obras Póstumas não seja uma obra fundamental, mas lá ele diferencia, né? Dois tipos de deísmo, né? E esse deísmo que não admite a providência de Deus, Kardec não admite. Mas sabe, né? Deus é soberanamente justo e bom, e as suas leis demonstram isso, né? A própria lei de reencarnação demonstra a sabedoria, a bondade e a justiça de Deus, né? E Deus age, né? A gente vê que Deus é bom pelas suas leis, né? Por isso que temos a lei do anjo da guarda, por exemplo, né? Deus não nos deixa sozinhos nas provas, ele deu um espírito necessariamente superior para nos ajudar, os outros espíritos, enfim. Então, as leis de Deus mostram a sua perfeita bondade, soberanamente, né? Então, é em grau infinito, né? Enfim, tem aqui algumas perguntas que eu vi, não sei se eu já posso ir respondendo. O César perguntou, né,
sobre André Luiz, onde estaria na escala. Eu colocaria na terceira ordem, né? Tem um debate, né? Mas para mim eu vejo o Emmanuel e os outros ali como pseudo-sábios, né? Provavelmente. O mais provável. E E, pseudo-sábio não é um xingamento, né? É uma questão técnica. ô, Eric, e eu vou usar, nós vamos usar dentro da obra Nosso Lar o próprio relato do espírito André Luiz, dizendo como ele procedeu aqui enquanto encarnado, para a gente deduzir em qual ordem ele está. O próprio espírito, ele conta quem ele é. Basta que a gente leia com bastante atenção, né? Um espírito vaidoso, né? Um espírito orgulhoso, né? Uma pessoa, né? Então, enquanto encarnado, orgulhoso, vaidoso, prepotente. Então, obviamente, né? A gente logo entende aquilo que você disse, o espírito de terceira ordem. Então, César, se você ler com calma a obra Nosso Lar, você já consegue colocar o André Luiz na ordem certinha que ele está enquadrado. É isso aí. Mas, e aqui tem uma outra, até essa pergunta, eu acho que valeria a pena responder, porque ela não deveria ficar no ar, não. Eu acho que é essa aí mesmo, né? Deixa eu ver se é essa que eu quero colocar. Boa noite. Não, esse aqui está comentando o filme Nosso Lar. É da Dercília Souza que você está falando. Isso, essa mesmo. Ela pergunta, quando as pessoas dizem agradeço a Deus por mais um dia, essa frase tem sentido? Isso é uma frase, né, como a gente falou, né, Deus não é aquele Deus deísta, né, que não se preocupa com a sua criação. Deus é apático, né? Deus ele interfere, mas através das suas leis, né? Então, porque Deus criou as leis e mantém, a gente agradece, né? Então, eu não vejo problema se Deus nos criou, né? Então a gente pode agradecer por estar vivo a Deus, né? Claramente. Deus é a causa primeira de tudo. Então, sobre a pergunta do André Luiz, eu também vejo André Luiz como um espírito da terceira ordem e na classe dos espíritos pseudo-sábios. Então, eu diria para o César, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta as ordens e as classes, né? Então, se ele pegar lá as características do espírito pseudo-sábios, ele vai ver que são as características do André Luiz, né? Então, a gente analisa o modo como ele escreveu, as ideias que ele coloca, e usando a escala espírita, descobre que ele é um espírito pseudo-sábio, né? Que é o espírito que se propõe a explicar, falar do que não conhece, e ele teima e ele está mais preocupado em falar e expor as suas ideias pessoais do que com a verdade. A gente vai ver que são as características do André Luiz, são as características do Emmanuel, são as características da Joana de Andes, e aí por aí vai esses espíritos do movimento espírita, né? Só para citar um exemplo, tem casos na revista espírita que os espíritos estão falando alguma coisa e Kardec chama atenção. Kardec chama a atenção dos espíritos. E o espírito reconhece e agradece Kardec ter chamado a atenção. A gente vê que isso é um espírito que ele se equivocou, mas ele não é um pseudo-sábio, porque ele, na hora, ele reconhece que está errado e ele já admite que está errado e já muda de ideia. O pseudo-sábio não. Ele insiste e ele quer que as suas ideias apareçam e prevaleçam, né? Como fizeram esses espíritos. Sobre a questão de falar sobre o dia, né? Isso faz todo sentido. A gente vai estudar lá na frente a lei de adoração, né? Porque como o espírito imperfeito, ele não consegue fazer tudo sozinho, a gente não consegue, porque a gente é imperfeito, a gente precisa de diversas ajudas, uns dos outros, e também dos espíritos superiores. Como a gente precisa de ajuda, né? Deus, através da sua providência, ele nos fornece essa ajuda. Então, por isso que a gente tem que agradecer, porque se a gente recebeu ajuda, foi com a permissão dele.
Então a gente tem que agradecer a Deus pelo bem, pelas coisas que nos acontecem, e até muitas vezes por um mal, que a gente julga naquele momento um mal, mas por isso a prece, né, a oração dominical, o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Porque como ele é a inteligência suprema, ele sabe o que é melhor para mim. Então eu tenho que pedir para Deus que me inspire a fazer a vontade dele, e não a minha de espírito imperfeito. Por isso que eu tenho que agradecer os auxílios que eu recebo, né? Tinha mais uma, tinha uma sobre o filme do Nosso Lar, né? Pelo que eu entendi, é sobre o filme. A pessoa está dizendo, não tem nome, né? Mas é Divina, é uma página, né? Divina Descobrindo de Tudo Um Pouco. Ela achou muito lindo o filme Nosso Lar. O que eu diria para esse comentário? Que é um direito da pessoa, a pessoa pode achar o filme lindo, mas eu faria uma pequena reflexão em cima disso. Todas as vezes que a gente julga algo lindo, a gente usa alguma coisa para fundamentar essa ideia. A gente, para dar qualidade a algo, para fazer uma análise de algo, a gente tem que usar alguma teoria como base para julgar uma coisa. Então, se eu julgo algo lindo, eu tenho que ter os argumentos do porquê que eu achei lindo. E dificilmente a pessoa vai conseguir achar lindo a obra do Nosso Lar usando como parâmetro Kardec. Isso eu diria, a pessoa achar lindo é um direito dela. Mas se ela está usando lindo, usando a obra de Kardec como parâmetro para dizer que é lindo, isso não é possível. Isso eu diria que não é possível, porque justamente o André Luiz vai ir contra os princípios da obra de Kardec. Percebe a diferença? Então ela pode ter achado lindo usando outros parâmetros. Talvez as suas ideias pessoais. Ela usou as suas ideias pessoais e julgou lindo, que é um direito. Mas usando as ideias kardecianas, eu não consigo achar lindo, porque contradiz o próprio Kardec. Né? Então, isso é importante de a gente pensar o que eu estou usando para julgar lindo. É a mesma coisa se eu for analisar uma obra de um pintor famoso. Eu, que sou uma pessoa ignorante em arte, se eu for analisar, vou ter uma visão, um entendimento, uma conclusão. Agora, se eu pegar um especialista, ele vai ter outra. Então, eu posso achar lindo o desenho que o meu filho fez na escola com 4 anos. Eu posso achar, porque eu tenho um sentimento por ele. Agora, se eu julgar, pegar esse desenho dele, eu não posso comparar com um pintor famoso, com um Da Vinci, porque aí não vai ser lindo nesse mesmo sentido. Então, o lindo é muito relativo, né? Depende do parâmetro que a gente usa, e achar lindo usando Kardec eu acho difícil. A pessoa teria que tentar usar os argumentos para me mostrar como que usando Kardec eu vou achar Nosso Lar lindo, né? Eu acho que é isso, né? Eu proponho a vocês dois que na segunda que vem a gente inicie de novo desse último parágrafo, que é do soberanamente justo e bom, para nós desenvolver mais, e depois a gente siga para a questão 14, se vocês concordarem. Perfeito, não, pode ser sim. E aí, bom, como a gente tem feito muito estudo, muitas divulgações sobre evocação, é o comentário do César aqui agora sobre tudo isso que nós conversamos aqui, Eric. Ele faz aí o comentário, César, diante disso faz-se necessário que a evocação dos espíritos volte a ser praticada nas casas espíritas com o objetivo de trazer clareza sobre esses espíritos, né? Tipo André Luiz Emmanuel, exatamente. É a live que a gente vai fazer quarta, né, 8h30, no canal Espiritismo Kardec, sobre a evocação, né? Então vejam lá. Já coloquem lá, ativar a notificação para ver a live no dia. É verdade, eu já estava esquecendo. Eu vou aproveitar para me despedir e também para lembrar. Quarta-feira agora, às 8h30 da noite, não é às 8, é às 8h30, a gente vai fazer uma live especial sobre a evocação, a prática da mediunidade. Como aprender a iniciar a prática. A pessoa está olhando, eu quero aprender a praticar a evocação na minha casa, eu quero me reunir com os meus amigos ou com as pessoas que estudam comigo, eu quero praticar a evocação segundo a orientação das obras de Kardec. A gente vai tratar disso na live, né? Para assistir a live, tanto o meu canal, o Kardec Tube, e o do Eric vai transmitir, que é o Espiritismo em Kardec. O link vocês podem achar nas nossas redes sociais ou entrando nos nossos canais lá,
no dia vai estar às 8h30 passando, e para assistir, o pessoal vai poder tirar dúvidas também. A gente acha que é muito importante tratar desse início para quem quer praticar o que Kardec orienta, né? Então eu agradeço a quem participou, a quem mandou os comentários, agradeço ao Lauro, agradeço ao Eric. Segunda-feira a gente está reunido para prosseguir o estudo. Eric. Então é isso, eu agradeço ao Lauro, Michel, agradeço a todos, né? Aí o link eu coloquei do estudo da quarta e até a próxima, pessoal. É isso aí. Eric, Michel, mais uma vez, muito obrigado aí pelo encontro. Na semana que vem, pessoal, então, né, vamos nos reunir aqui novamente para o estudo do Livro dos Espíritos. Michel e o Eric vai falar um pouco sobre justiça, sobre bondade e a providência, né, para a gente desenvolver um pouco mais esses atributos que foram conversados aqui hoje, né, que é o item 13 do Livro dos Espíritos. Amanhã, às 18 horas, nós convidamos você para o nosso estudo da Revista Espírita, que acontece às 18 horas, tá bom, pessoal? Então, fiquem todos em paz aí, muito obrigado, e já de antemão, já desejo aí muita paz, muita luz, uma boa noite a todos. Obrigado, gente.